Olá pessoal, aqui quem fala é a Paloma. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês de como a nossa primeira tentativa de financiamento foi frustrada. Então algumas coisas não deram certo e a gente quer compartilhar essa experiência com vocês. Eu e meu noivo Emerson, que está por trás das câmeras. Fala um oi pro pessoal, Emerson. E aí, rapaziada? Criamos esse canal com o intuito de compartilhar a experiência com vocês, que assim como nós, estão adquirindo o seu primeiro imóvel. Então, sem mais delongas, eu vou listar aqui para vocês os 5 motivos pelo qual a nossa primeira tentativa de financiamento não deu certo. E o primeiro deles é divergência nas informações passadas pela imobiliária. Após a visitação do imóvel, nós fomos até a imobiliária para entender como funcionava a questão de financiamento com a Caixa. Lá nós fomos acompanhados por uma das corretoras e o proprietário do apartamento no qual a gente estava interessado. Então, nós fizemos algumas simulações, enviamos as nossas documentações. A partir daí, foi para análise de uma assessoria credenciada à Caixa. Só que durante esse período de análise, a corretora ligou para a gente algumas vezes e passou alguns valores diferentes. Então, na primeira ligação foi um valor, na segunda ligação já foi outro valor, e com isso fez a gente perder um pouquinho de credibilidade com eles e não sentir total segurança na hora de aceitar as propostas que foram passadas. Agora vamos para o segundo motivo, que foi a questão da comprovação de renda. Na época do que nós tentamos fazer o primeiro financiamento, eu estava trabalhando com CLT e meu noivo ele estava como autônomo. Como a empresa não tinha um ano ainda, só dava para fazer a comprovação da minha renda. E aí, só um recadinho rápido para vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um like. Valeu! E justamente no mês que nós fomos fazer essa questão de comprovação de renda, eu tinha acabado de mudar de cargo, automaticamente com um salário um pouco melhor, e era esse que eu queria utilizar para a comprovação. Só que eu não tinha ainda nenhum holerite comprovando essa renda atual, eu tinha apenas os holerites com os cargos antigos. Não teve a morosidade de ter que esperar o holerite atual chegar ou solicitar à empresa uma carta comprovando esse cargo, na qual eu solicitei. Passei para a corretora, ela tinha afirmado que essa carta ajudaria na comprovação de mudança de cargo, mas mais uma vez depois ela veio com uma outra divergência, que essa carta não adiantava, que tinha que ser a informação na carteira de trabalho ou na carteira digital com o salário atual. Eu estou sentindo uma treta! Então optamos por aguardar, ela disse que não ia conseguir segurar o imóvel e isso deixou a gente um pouquinho mais pensativo no que fazer, porque a gente acabou pensando em outras questões que a gente também vai listar nesses 5 motivos. Agora nós vamos para o terceiro motivo. Então, depois de acontecer todos esses empecilhos, de cada hora a assessoria passar um valor diferente, o que seria aprovado ou não pela Caixa, da questão da mudança de cargo no meu holerite que precisava esperar acontecer para poder tentar uma nova simulação, a gente começou a pensar se nós não estávamos nos precipitando muito nessa decisão. Por quê? Foi a primeira opção de imóvel que nós fomos visitar. E de cara a gente já quis fechar a compra, então a gente olhou ali o imóvel por 15 minutos, digamos assim, e já quis fechar. Então a gente começou a ficar um pouquinho preocupado com isso, se o ideal não era ver outras questões. Então, como ela já tinha dito que talvez não conseguisse segurar o apartamento, até a empresa colocar na carteira de trabalho o cargo atual, que foi coisa que não demorou muito, porque a mudança de cargo foi no início do mês e o holerite ele vem geralmente no final, a gente tentou verificar aí outras possibilidades. Então, a gente pensou em desistir do imóvel atual. Quarto motivo que fez a gente repensar também nessa questão da primeira opção que nós vimos. Não sei se vocês sabem, tem uma taxa obrigatória que você paga, cartorária, depois que você faz a compra do imóvel, que é a documentação de cartório. Então, essa taxa aí, ela é em média 4% em cima do valor do imóvel. Então, além do valor de entrada que nós teríamos que dar, além do financiamento, nós teríamos que arcar com essa taxa. No, God! No, God, please, no! Essa taxa, no valor que o imóvel estava na época, ela daria em torno de uns 7 mil reais. Então isso era basicamente todo o orçamento, quase todo, Digamos que um pouco mais que a metade do orçamento que nós tínhamos para poder fazer a reforma no AP. Porque o apartamento ele vem cru, ele só vem com piso nas áreas que eles chamam de áreas frias, que são a cozinha e o banheiro. Então, sala, quartos, a gente precisaria gastar para colocar os pisos, a gente teria que comprar os móveis, porque nós não moramos juntos. Então, nós não temos nada ainda. Então, teria que começar do zero.
Então era justamente parte do orçamento que nós tínhamos para fazer essa reforma, a gente ia gastar praticamente inteiro com essa taxa cartorária. Então também foi uma questão que fez, pô, será que nós não estamos realmente nos precipitando? Certamente que sim. E o quinto motivo, eu acho que nós consideramos o mais importante, digamos assim, a cereja do bolo, que fez a gente repensar muito nessa questão da primeira opção que nós vimos, foi a questão de localização. Então, para quem é de São Paulo, acho que conhece a localização, que é Suzano, e sabe que a questão de locomoção por lá não é uma das melhores se você não tem carro. Então, condução é um pouquinho complicado. Para comprar o apartamento, nós decidimos vender o nosso carro. Então, pensa, nós íamos adquirir um imóvel novo, numa localidade um pouco distante, e estávamos sem o carro. Então ficaria um pouco difícil da gente fazer todas as demandas, de se locomover até lá no período de obra. Depois, quando fosse morar lá, porque nós trabalhamos no centro da cidade de São Paulo, então para se locomover do centro até Suzano é um pouco complicado, é difícil. Lá a questão dos ônibus não é que nem aqui na grande capital de São Paulo, né? Cada lugar que você olha tem um ônibus, todo momento passa uma perua. Lá não tem nem perua, então é aquelas vans antigas ainda. E os ônibus, eles geralmente passam em horários fixos. Então se você perder um, você vai penar um pouquinho ali pra pegar outro. Então é isso, galera. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final. Lembrando que o intuito deles é compartilhar experiências. Então esse não é um canal de profissionais da área. Então nós estamos compartilhando aquilo que nós estamos vivendo no momento. Que a nossa dúvida ou as soluções que nós tivemos pode ser útil para vocês também. Espero que vocês continuem acompanhando, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, porque toda semana a gente vai estar postando algo novo. Então a gente vai compartilhar toda a nossa experiência com o primeiro imóvel, desde o financiamento até as partes de reforma, decoração, então escolha de móveis, tudinho a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada! Não esquece de deixar o joinha. Financiamento... Não, pera, esqueci de falar nossa. Vai. O plano de financiamento foi totalmente frustrado.